Atenção, vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 16. Bons estudos! Você deve estar pensando que isso é uma mensagem secreta. Mas não é nada disso. Isso é só uma parte de um programa de uma máquina automatizada. Mas não precisa entrar em pânico. Para saber automação, você não precisa saber de cor todas essas letras e números. Quem precisa saber o que significam essas letras e números são os programadores e as máquinas CNC. Agora, o que você precisa saber é como essas máquinas funcionam. Ou melhor, como as máquinas CNC transformam esses códigos em comandos que fazem as máquinas se movimentarem executando uma peça. E é esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai ver como os tornos evoluíram e vai ver ainda como as máquinas CNC funcionam. Hoje a gente começa por aqui, ao lado de um torno manual. Acompanhando a evolução do torno, vendo como o torno foi se modificando, a gente vai poder entender melhor as máquinas CNC. Por isso, a teleaula de hoje começa com uma viagem no tempo. Desde o começo dos tempos, as pessoas inventam utensílios para facilitar a vida. É só você dar uma olhada em volta. Tudo que nós usamos no nosso dia a dia foi inventado para que as coisas ficassem mais fáceis. A caneta, por exemplo, já dependeu de um frasco de tinta para poder ser usada. Hoje, basta você tirar uma tampinha. E com o torno também não foi diferente. Como tudo que foi inventado pelo homem, a cada nova descoberta sobre os fenômenos da natureza, o torno foi ficando um pouco mais sofisticado e mais prático. Tá aí o nosso arquivo para provar isso. Os tornos, é claro, surgiram da necessidade de se moldar uma peça. Os primeiros eram totalmente rudimentares. Aí, com o tempo e as novas descobertas, foi criado o torno mecânico, mas ainda manual. Depois, os tornos automáticos, com controle mecânico, e depois ainda, os tornos computadorizados. E hoje já existem até células de torneamento, que na verdade são mini fábricas de peças torneadas. Controlar esse torno manual não é nada fácil. Afinal, ele depende totalmente do cérebro e do corpo do homem. De acordo com o material usinado, o torneiro seleciona todo o processo. Desde a rotação da placa, o avanço e até a quantidade de material que deve ser removido. Aqui tudo depende dos olhos do operador. Através deles, o cérebro recebe informações que vão permitir que ele controle tantas operações. Só que o torno manual tem outras limitações, além de sua dependência dos olhos do operador. O trabalho mecânico, por exemplo. Só de ver o Torquato fazendo isso cansa, não é? E fazer cansa mais ainda. Pois é, foi o que as pessoas começaram a perceber. Que quando elas tinham que usinar várias peças iguais, o trabalho ficava monótono e cansativo. E além disso, elas começaram a perceber que o trabalho mecânico e repetitivo, além de desestimulante, ele pode ser perigoso, porque é super fácil a pessoa perder a concentração. Concluindo isso, as pessoas começaram a imaginar uma máquina que pudesse funcionar sozinha. Isso parece filme de ficção científica, né? Um mundo onde os homens não fazem nada. Mas não é isso. Na verdade, o que as pessoas começaram a pesquisar foram máquinas em que o operador apenas controlasse o trabalho, corrigindo imprevistos que pudessem surgir durante o processo. Pensando em tudo isso, o próximo passo do homem foi substituir o controle manual pelo controle mecânico. E o que hoje parece ultrapassado foi um tremendo avanço. Quer ver só? O controle, que até então era totalmente manual, passou a ser realizado através de um conjunto de peças mecânicas, em que todos os componentes tinham a função de transformar a rotação do motor elétrico nos movimentos realizados pela ferramenta. Ou seja, o controle da máquina não dependia mais tanto assim do homem. Só que observando o trabalho do torneiro, as pessoas perceberam que poderiam facilitar ainda mais. Deixa que eu explico. Por favor, passa a tesoura serrilhada. Dessa vez, o problema a ser resolvido é parecido com esse. A cada novo tipo de peça, o operador tinha que parar tudo para trocar de ferramentas, o que obviamente era trabalhoso e demorado.
Apesar de automática, a máquina exigia paradas para adaptação a cada novo serviço. Essas máquinas começaram a ser chamadas de máquinas rígidas, porque elas não se adaptavam às mudanças de serviço. Então as pesquisas começaram a caminhar em busca de uma máquina flexível, capaz de se adaptar facilmente a uma mudança no tipo de peça que ia ser produzida. Só que essas pesquisas ficaram sem solução até a década de 50, quando foram inventados os computadores. O computador foi usado pela primeira vez numa máquina em 1952 para automatizar uma fresadora que produzia peças de aviões e helicópteros. E desde então, os computadores usados para controlar movimentos de máquinas ganharam um nome especial: comandos numéricos computadorizados ou controles numéricos computadorizados, mas ficaram mais conhecidos pela sigla CNC. Na época em que esses computadores foram inventados, eles ainda eram muito limitados. O comando numérico, por exemplo, muitas vezes era maior que a própria máquina. Além disso, eles falhavam bastante e tinham uma capacidade de cálculo ridícula perto dos atuais CNC. Na verdade, eles nem são mais considerados computadores, já que eles nem tinham microprocessadores. Os atuais tornos são controlados por comandos numéricos. E uma das principais vantagens dos comandos numéricos é que eles permitem uma rápida mudança na sequência de operações que a máquina vai realizar. É só estar previsto no programa. Programa. Você já deve ter ouvido essa palavra mais de 1000 vezes nesse telecurso de automação. Só que você vai ter uma grande surpresa. Porque o programa das máquinas CNC não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ele é muito parecido com uma receita de bolo. Por incrível que pareça, o humano não está exagerando não. Porque um programa e uma receita de bolo têm várias coisas em comum. Os dois são uma lista de instruções, só que escritas em linguagens diferentes. O programa do computador, obviamente, é escrito numa linguagem que a máquina entende. Então, assim como o cozinheiro que segue a receita do bolo, a máquina obedece às instruções desse programa. Só que agora você deve estar pensando: só que o que está escrito numa receita de bolo eu entendo. Agora esses números, por que esses números? E por que números? Calma que você já vai entender. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Um comando numérico, como você já viu, é um computador construído para controlar movimentos de máquinas. E os computadores, como você também já sabe, são máquinas elétricas. Portanto, essas máquinas só são capazes de distinguir duas situações ou estados: se existe ou não um valor de tensão elétrica. Isto é, se tem tensão, podemos indicar esse estado com o número 1. E se não tem tensão, usamos o número 0. 0 e 1. Com apenas esses dois números, nós podemos controlar as máquinas através de diferentes combinações. Agora imagine como seria escrever um programa usando apenas zeros e uns. Uma sequência interminável desses números. Meio complicado, não é? Por isso mesmo, as máquinas CNC usam uma linguagem de programação que combina letras e números. Além de possibilitar um número mais variado de combinações, essa linguagem, na verdade, são códigos que misturam a linguagem da máquina com a linguagem do ser humano. Para quem não conhece a linguagem de programação da máquina, essas letras e números parecem mensagem secreta mesmo. Só que as máquinas conhecem muito bem. E digo mais, elas não só entendem, como obedecem a essas instruções. Calma, não precisa ficar curioso que a gente vai traduzir todos esses códigos para você. O200 é o nome do programa. T05 indica para a máquina usar a ferramenta 5. G97 S1200 significa que a rotação deve ser de 1200 RPM. M3 indica para a máquina ser ligada no sentido horário. M8 liga o fluido de corte. E G0 X20.Z2 quer dizer que a ferramenta deve ser deslocada com o maior avanço disponível na máquina para o ponto de coordenadas X igual a 20 mm e Z igual a 2 mm. Agora você deve estar se perguntando, como é que a máquina fica sabendo dessas instruções? É claro que seria mais fácil conversar com a máquina, falando as instruções e ela obedecendo.
E olha que o mano não tá viajando não, porque com a rapidez com que o mundo muda, esse dia até pode chegar. Pois é, enquanto comandar máquinas com a voz ainda é ficção científica, a gente tem que usar outras formas para entrada e armazenamento dos dados. Para isso, a gente usa desde um disquete até terminais. E aí, com o programa na memória, o comando numérico pode executá-lo, fazendo com que a máquina execute as instruções. Quer dizer, colocando o disquete na máquina, a gente instala o programa e o comando numérico pode seguir as instruções, fazendo a máquina funcionar. Mas como será que isso acontece? Ou melhor, como será que o comando numérico funciona? Isso fica bem fácil de entender se a gente faz uma comparação entre as máquinas CNC e um torno mecânico. O comando numérico faz exatamente a mesma coisa que faz o cérebro do operador do torno, ou seja, decidir as operações. O anel graduado pode ser comparado com os sensores e os braços e mãos do operador, mas o manípulo da máquina pode ser comparado com os servomotores. Quer dizer, fazendo todas estas trocas e agrupando os novos componentes, temos uma malha de controle numérico. Um controle numérico, como você viu, tem a função de controlar movimentos. E apesar de parecerem muitos, todos esses movimentos podem ser classificados em movimentos de rotação e de translação. E cada um desses movimentos corresponde a um eixo da máquina. Dá só uma olhada nessa mandriladora. Tá vendo? Os eixos X, Y e Z correspondem aos movimentos longitudinal, vertical e transversal. Só que, apesar dessa máquina fazer tantos movimentos, às vezes, por causa do tipo de hardware e de software que ela usa, ela só é capaz de fazer 2 movimentos ao mesmo tempo. E é por isso que, nesse caso, a gente diz que, embora a máquina possua 3 eixos, ela é, na realidade, uma máquina de 2 eixos. Todo esse raciocínio é para você entender o que a gente quer dizer quando fala em eixo. Que pode ser o número de movimentos que a máquina tem, ou, dependendo do caso, a quantidade de movimentos que ela pode realizar ao mesmo tempo. Cada um dos eixos da máquina é associado a um servomotor, que, como você viu, faz o serviço das mãos e dos braços do operador. Só que nas máquinas CNC, como você também já viu, a velocidade e a aceleração são controladas pelo comando numérico. Isso porque o servomotor é o elo de ligação entre a mecânica e a eletrônica, ou melhor, entre a máquina e o computador. Mas tem mais. Para aumentar ainda mais a independência do operador, a grande maioria das máquinas-ferramentas CNC é equipada com dispositivos chamados de ATC, que quer dizer Automatic Tool Changer, ou melhor, trocador automático de ferramentas. É um dispositivo capaz de retirar uma ferramenta e colocar na próxima posição da usinagem, tornando o processo mais independente ainda do operador. Pois é, toda essa evolução significou muita coisa. Além de simplificar processos e evitar o uso de muitas peças, a eletrônica ainda fez com que os equipamentos mecânicos fossem aprimorados. Afinal, as máquinas ficaram mais precisas e passaram a exigir cada vez mais componentes mais sofisticados. Outra coisa importante, você percebeu que as máquinas CNC não são usadas somente em tornos, mas também nas indústrias têxteis, alimentícias, de calçados, enfim, em todas as máquinas que podem ter o seu posicionamento, a sua velocidade e a sua aceleração controladas. Por isso, fique ligado, porque as máquinas CNC estão presentes em tudo que é indústria. E se você não quiser ficar para trás, o jeito é acompanhar a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as células de torneamento são mini fábricas de peças torneadas. Viu que apesar da evolução da automação, ainda é necessário desenvolver programas para controle. Viu que no controle manual de um torno mecânico existe a interferência do operador. E viu ainda que os comandos numéricos computadorizados têm a função de controlar os movimentos das máquinas. Agora é com você. Bons estudos e até a próxima.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.